Glória a Deus. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos meditar em 10 versículos sobre a volta de Cristo. Amém? Primeiro deles, Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11. Atos, capítulo 1, versículo 9, versículo 11. Amém. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma com o que viram subir. Amém? Glória a Deus. Mas vamos aos versículos que nós vamos comentar sobre a segunda vinda de Cristo. E o primeiro deles está em 1 Tessalonicenses. São versículos que eu não li ainda. Aquele primeiro ali que eu acabei de ler já foi lido em estudos anteriores. Vamos abordar aqui versículos novos então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo o sempre. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra fala então, pois dada a ordem com a voz do arcanjo. Então vai ser dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram convertidos, aqueles que morreram servindo a Deus, vão ressuscitar primeiro. Amém? Depois nós, os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos ainda, quando Jesus descer com seus anjos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Imagina Jesus, Ele vai descer nas nuvens, ele não vai colocar os pés na terra, ele vai ficar suspenso no ar com os seus anjos, e nós seremos suspensos no ar, que nem aquele louvor que nós ouvimos do grande trono branco, com o cantor Júlio César. Então nós seremos, arrebatados, com o Senhor para sempre. Fala ali, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Então, a promessa, ou seja, seremos abençoados por Deus, Tanto aqueles que morreram com Deus, tanto aqueles que morreram com Cristo, como aqueles que estiverem vivos em sua vinda. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez. Pois dada a ordem com voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos,
seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, estou pregando algo que não aconteceu ainda. Então, pelo fato de ainda não ter acontecido, você está sendo um grande privilegiado por estar ouvindo essa mensagem. Privilegiado é você, né? Se sinta honrado por você estar ouvindo essa mensagem enquanto não aconteceu ainda. Sabe por quê? Porque Deus está lembrando de você, hein? Você que está em alguma casa me ouvindo com o rádio ligado, você que está aí no presídio, né? Você que está aí no hospital, você que está aí no asilo, você que ainda talvez esteja em qualquer lugar, mas está me ouvindo, está ouvindo essa mensagem. Você está sendo privilegiado por estar ouvindo essa mensagem, porque é através dessa mensagem que Deus está te dando uma oportunidade de você se converter a Cristo, de você receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, né? De você confessar a Ele os seus pecados e de você partir para uma nova vida com Ele, para você fazer parte da primeira ressurreição, ou para você fazer parte do arrebatamento, se você estiver vivo ainda quando Jesus voltar. Mas vivo ou morto, você vai ser abençoado. Não é o que fala a sua palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje estava conversando, né? Fui ali pegar água, né? Não vou dizer bica, né? Bica é quando é no sítio, mas eu fui ali, meu vizinho tem água de poço e ele colocou uma torneira pro lado de fora para, né, disponibilizar água aí para os moradores. Então foi ele pegar água e eu, agora tem que tomar. Daí tinha dois pedreiros de obra trabalhando, construindo uma casa ali. E eu pedi licença para pegar água, porque estava um portão aberto, né? E estavam ali lidando, trabalhando. E não, pode pegar. Eu falei, pois é, agora tem que pegar água do poço, porque agora tem uma bactéria na água. E então a gente tem que se cuidar. E ele olhou para mim e falou assim, pois é, isso aí, eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito na palavra de Deus, eu não acredito em imagens. Eu não acredito em que a pessoa vai morrer e o espírito dela vai ficar aqui num lugar e depois vai vir pessoas para encaminhar para a luz, não sei o que, né? Eu falei, sim, é verdade. E a gente começou a falar muito da palavra de Deus, né? E foi aonde vem essa palavra que nós vamos ler agora, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. Da mesma forma como o homem está destinado, né, morrer uma vez só. Ó, da mesma forma, espera que tá dando uma caducadinha aqui na tela aqui. Mas Jesus está no controle. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, né? Então a gente morre uma vez só. Depois da morte vem o juízo. Seremos julgados. Amém? Tem todo o processo, né? Você morrer, igual se você se converter ao Senhor Jesus Cristo, confessar, ser perdoado,
Sim, vai ser salvo, mas só que você vai ser julgado lá, né? Então, sendo arrebatado em vida ou sendo ressuscitado depois de morto, né, morrendo em Cristo, você vai passar pelo juízo de Deus, você vai passar pelo julgamento, você vai ser julgado por Deus. Mas a sua alma não fica presa aqui não. Não fica nessa terra, né? A gente fica lá no seio de Abraão, né, ou no Hades, que a Bíblia fala disso, a Bíblia fala do seio de Abraão, a Bíblia fala de Hades, aonde ficam os mortos, a Bíblia relata isso no Novo Testamento. E às vezes a pessoa entende que é um sono a morte, porque no Antigo Testamento, antigamente, quando eles se dirigiam à morte, era como um sono, mas não que a pessoa durma, ou apague, ou perca a noção de tempo, ou perca a consciência. Então os espíritos que tem no mundo são demônios. Não existe espírito de pessoas no mundo que já morreram. Os espíritos que tem no mundo, no planeta Terra, são demônios. Eles se escondem na escuridão, nas trevas, né? Quem morreu não está mais aqui. Então, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Porque a palavra é clara, ela fala isso em Hebreus capítulo 9, versículo 27, versículo 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Olha só, né? Cristo ele foi oferecido em sacrifício uma única vez, né? Para tirar os pecados de muitos, né? E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então a oportunidade que nós temos é em vida. Não adianta uma pessoa depois, né, que nem o espiritismo é o maior engano de Satanás que existe na face da terra, o espiritismo, irmãos, né? Porque a oportunidade que você tem de se salvar é em vida. É em vida a oportunidade. Depois que não adianta rezar para morto, não adianta querer encaminhar morto para a luz. Não adianta isso, não existe isso, né? A oportunidade tem de morrer salvo é em vida, é quando você está vivo. É a oportunidade para você salvar. É agora que você está aí vivo, está pensando, está raciocinando, o pulmão está respirando, está aí o fôlego de vida. É agora a oportunidade para você se salvar. Porque depois que você morrer, que você descer a sepultura, ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém mais pode fazer nada por você. Pode fazer o que quiser fazer aqui nessa vida, não vai adiantar nada, não vai resolver o problema dessa alma que já partiu. Entendeu? É ela que pode fazer, não é os outros. Ela morreu como? Ela morreu com Jesus? Ela morreu com Cristo? Né? Aí já vai saber, não, agora ela já morreu, não, depois de morta não tem mais o que fazer por ela. Agora ela está na mão do Eterno. Agora ela está na mão de Deus, agora é com Deus. Então você pode fazer pelo seu irmão agora em vida, né? Você pode ajudar o teu irmão aí agora em vida, não adianta, não espere ele morrer para fazer alguma coisa por ele, para ajudar ele. Depois que morrer não vai adiantar nada. Depois de morto não adianta acender vela no túmulo, não adianta colocar, gastar com uma flor, desperdiçar uma flor bonita. Não adianta. Tu não vai conseguir fazer, mas é uma demonstração de carinho. Mas, meu amado, você tinha que ter demonstrado carinho quando estava vivo. Por que não fez isso quando estava vivo? Por que não procurou enquanto estava vivo? Por que não se importou enquanto estava vivo? Por que não fez alguma coisa enquanto estava vivo? Por que agora, depois de morto?
Não adianta nada, não resolve nada. Não vai resolver nada. Não adianta mais, já morreu, já partiu. Se partiu com Jesus, partiu salvo. Se partiu sem Jesus, né? Às vezes as pessoas preferem aceitar um espiritismo para não aceitar a verdade, porque não quer que dolor, porque às vezes um parente tirou a vida. Eu entendo. Aí que achar, tirou a vida, mas ele vai ser encaminhado para um caminho de luz, a alma dele. É mentira, irmão. Fala a verdade, prega a verdade para a pessoa, senão até a alma dela, depois que ela partir, ela também vai se perder, a alma dela. Às vezes para dar um conforto no coração, um consolo no coração, mente, uma mentira. É melhor uma verdade que dói do que uma mentira doce, que vai levar a sua alma para uma eternidade de dor e ranger de dentes, aonde você vai berrar que nem cabrito, implorando, chamando a mãe, chorando, chamando mãe, chamando o pai, chamando tio, chamando primo, sei lá quem, e ninguém vai te ouvir mais. Lá do abismo ninguém te ouve mais, grita, berra, esperneia, foi. Então é melhor uma verdade que dói. Às vezes eu me confronto, às vezes eu ouvo umas verdades que não é fácil, mas eu tenho que ouvir, é bom pra mim. A gente quer ficar brabo às vezes, né? Quer ficar brabinho às vezes, quer discutir, não adianta. Então é como eu disse, melhor uma verdade que dói do que uma mentira doce, que vai colocar sua alma numa eternidade de dor e ranger de dentes. Amém? Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Aqui também acaba uma doutrina que muitos acham que Jesus é o Pai. Aqui acaba de vez. As pessoas criam doutrina, criam seitas, né? Às vezes acreditar que Jesus é o Pai. Jesus não é o Pai, são mentes diferentes. Porque esse versículo mata toda a charada. Marcos capítulo 13, versículo 32, que fala que nem o Filho sabe, olha só, quanto ao dia e a hora nem sabe nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Se Jesus fosse o Pai, ele saberia o dia que ele viria. Então, como ele não sabe o dia que ele vem, ele não é o Pai, ele é filho do Pai, ele é filho. Jesus não é o Pai, ele é filho. Como os muitos distorcem. Esse versículo mata toda a charada, irmãos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Poxa, mas tem religião, tem igreja por aí que diz que Jesus é o Pai, então como é que a Bíblia fala, então, se ele é o Pai, ele sabe o dia que ele vem. Mas a Bíblia está dizendo que ele não sabe o dia que ele vem, que só o Pai, né? São pessoas que pegam a palavra de Deus muitas vezes para fazer confusão, para fazer bagunça, porque a palavra de Deus ela é muito clara. A palavra de Deus ela é muito objetiva. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Então só Deus, o grande Deus, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele está lá na mente dele, na memória dele, a hora que Ele vai dar ordem. A hora que Ele vai dar ordem aos anjos. A hora que Ele vai dar ordem ao Filho.
para que venha buscar. Eu quero cair de joelho quando eu ver esse acontecimento, no meio da multidão, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo compaixão, esfregando o meu rosto no chão e no pó. Quando eu ver que soar, que der um negócio estranho aí nos céus, que der um estrondo, que eu ver que o negócio vai começar a acontecer, eu quero cair de joelhos. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar. Queira o homem ou não, ele vai vir nas nuvens com os anjos. E todos veremos, mortos e vivos veremos. Porque antes que isso aconteça, os mortos vão tornar a vida. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Que ele vai ressuscitar até quem está morto para poder ver ele vindo. Olha como Deus é tão bom. Olha como Jesus é tão bom com você. Você nem precisa me preocupar, se eu estiver vivo ou morto eu vou ver igual. Porque ele vai me trazer a vida para que eu veja a sua vinda. Para que eu veja ele. Olha que tremendo é Deus, irmãos. Ele não é tremendo, ele não é maravilhoso, irmãos. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 42, versículo 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quando você menos esperar, né? Já vai falar da apostasia aqui, né? Que a apostasia é quando começa a perder a fé. Olha só, é o que está acontecendo hoje. Tu vê como a Bíblia, a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Com os séculos, com os anos. Ele já relatou tudo antes de acontecer. Deus, ele é Deus, né? As pessoas vão começar a perder a fé, né? Hoje tem muitas igrejas imitando o mundo para poder atrair jovens, para trazer gente para a igreja preta, a igreja escura. Esses dias quiseram apagar uma luz lá no momento do louvor, eu já bronquei. Eu falei, se continuar assim eu me retiro. Porque eu conhecia o mundo, que era uma danceteria, luzinha piscando aqui, escuridão, né? Piscando, isso aí era lá no mundo, quando a gente era mais jovem, mais novo aí, que a gente ia nas baladinhas, que a gente ia na escuridão, né? Agora as igrejas pretas. Mas a Bíblia se cumprindo, não é de se assustar, não é de se admirar, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Mas eu falei, eu já fui direto no meu irmão que é o pastor da igreja. Falei, se continuar isso, eu me retiro. Eu sou assim, eu sou duro mesmo, uns dizem que eu sou chato. Se continuar assim, eu me retiro, vou para uma outra igreja. Igreja tem bastante aí. Se começar a aceitar costumes que tem nas discotecas, nas casas noturnas, nas igrejas, eu me retiro. Então, porque tem que mudar o troço. Então não adianta vir para a igreja, então. Né? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus está falando aqui, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Então vai ser de surpresa, né? Vão se acomodando,
né? Vai começar a perca da fé, a apostasia, né? É sempre a mesma coisa. Eu vou mais devagar agora, vou dar um tempo de igreja, vou na manha na obra do Senhor. Apostasia é quando as pessoas começam a perder a fé. Pode pesquisar, irmã Vanessa, né? Poder prestar um pouquinho atenção. Aí já procura para mim apostasia, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá, olha só o que eu estava falando. Engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus, né? Proclamando que é Ele mesmo é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor e adoração. Apostasia, né? Um substantivo feminino, renúncia de uma religião ou crença, né? Abandono da fé, abandono da fé cristã, né? Renegando, né? Então, isso vai acontecer, irmãos, e já tem acontecido, né? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, o objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus, né? Isso é um estudo forte, irmãos. Estudo muito forte da palavra de Deus, né? Ela já está relatando aqui para nós tudo que a gente vai saber que está próxima a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, né? Quando a gente vai ser arrebatado nas nuvens, pelos acontecimentos, né? Pelos sinais, a gente vai percebendo, a gente vai descobrindo que está próximo a vinda